Bom dia, tudo bem? Sexta-feira, dia 23 de julho de 2026. Estamos caminhando para o final do ano, né? E a alegria maior é em saber que nós estamos caminhando para o final do ano, mas nós estamos na presença de Jesus. Fazem um bom tempo já que eu estou caminhando com Jesus Cristo. Eu, Wagner, não consigo sair desta rota e ter uma outra rota porque eu não conheço. Eu, particularmente, não conheço um caminho tão seguro, tão de paz, como é o caminho do Senhor Jesus. A gente tem visto e ouvido, quando a gente olha para os lados, né, a gente olha para as circunstâncias, e nós temos que olhar. Nós não podemos ficar cego dos olhos, de forma alguma. Nós temos que olhar. Eu fui Uber, né? E nesse tempo que eu fui Uber, eu vi coisas que eu jamais poderia imaginar em ver, né? Jamais. E eu vi várias situações. Vi pessoas drogadas. Uma vez entrou um homem dentro do carro do Uber, mas o cheiro de maconha dele era muito forte. Eu fiquei meio na brisa aí por umas horas, entendeu? Porque o cheiro da maconha era muito forte. Eu vi prostitutas, né? As mulheres do job. Eu vi... E mais engraçado das mulheres do job, que eu não vi senhoras de idosas, não. Muitos jovens. Mulheres do job muito jovens. Eu vi homens bêbados. Eu vi mulheres bêbadas que bebem muito, muito, muito. Eu vi casamento destruído, casamento montado. Teve um casal aqui na Cidade Alta que falou assim: quando meu filho nascer, quem vai levar no hospital vai ser você. E eu levei a mulher dele quando ela teve os sinais que ia dar luz. Ele me chamou e eu fui lá levar essa mulher para o hospital. Eles queriam que eu levasse, né? Eu orei, abençoei o parto e o nenê já está grandão. Então, eu vi muitas coisas, né? Eu vi muitas coisas acontecendo, sabe? Assim, a vida lá fora como ela é. Eu, de fato, cansei um pouco de ser Uber, porque é um trabalho muito pesado. E eu precisei descansar um pouco, que eu já estava ficando meio lelé da cabeça, sabe? Mais um pouquinho. Aí, eu conversando com a minha esposa, eu fui desabafando com ela, e uma das coisas que eu percebi que estava acontecendo comigo gradualmente, pouca coisa, sabe? Grãozinhos de areia em cima de grãozinhos de areia. Daqui a pouco é até 1 metro de areia grossa, né? Mas uma das coisas que estava acontecendo comigo, que eu estava sentindo que eu estava perdendo a minha natureza, sabe? A minha natureza de ser humano, né? Irmãos, lá fora a gente perde a natureza. E é uma coisa que é engraçada, sabe? Por mais força que você tem, por mais resistência que você tem, ou tenha, né? A coordenada lá fora, no mundo, as coisas do mundo, ela vai te levando sim, bem silencioso, sabe? É uma coisa muito perigosa. Ela vai te levando para um caminho que lá na frente você vai entender esse caminho, sabe? O que você vai perceber? Que aquele caminho que você estava indo estava te contaminando, fazendo você ser uma pessoa ruim. Achando meio que comum o pecado, meio comum a corrupção, meio que comum, sabe? Algumas coisas. Eu assustei, eu particularmente assustei. Teve uma vez que eu estava com a minha esposa aqui em casa assistindo um filme e o filme foi abordado sobre a natureza humana. Porque nós, quando nascemos, nós recebemos do Senhor a natureza normal, a natureza humana. Nós recebemos essa natureza.
A nossa natureza, ela é de respeito, ela é de amor, ela é de paz, ela é de trabalho, ela é de convívio familiar, ela é de tudo isso, entendeu? Mas o que eu passei a ver também, que eu comecei a receber, a ver a natureza do diabo, a natureza dele. A Bíblia fala lá em João 10:10 que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Quando a gente fala assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir, a gente acha que esse é literalmente como está escrito, né? Mas você tem que abrir a palavra. Vamos começar aqui. O diabo veio para matar. Não é simplesmente pegar uma faca, uma arma e matar uma pessoa. Também. Mas isso é o ponto final. Ele começa a matar a pessoa antes. Ele começa a matar uma pessoa antes. Se você pegar aqui um boneco, vou dar um exemplo de um boneco. Esse boneco nasceu com a natureza de Deus. E essa natureza que ele recebeu, o diabo ele começa a plantar ali a natureza dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar essas três palavras que nós começamos a falar aqui: matar, roubar e destruir, né? Então ele vai, primeiramente, o que ele vai fazer? Ele vai roubar a sua visão. Ele vai roubar. Ele vai roubar para ele. Ele quer a tua visão. Ele quer a tua vida para ele. Então ele vai roubar. Ele vai fazer assim, ó, ele vai pegar a sua vida, esse boneco, e vai fazer assim: agora é meu. Pronto. Roubou. Ele roubou da mão de Deus e pegou para ele. Ok? Só que é uma coisa que você não percebe. É muito sutil. Muito sutil. Uma vez eu preguei lá no Tabajara, em Limeira, eu preguei lá para aquela colônia, que a linha de Deus e a linha do diabo são muito próximas, porque a Bíblia fala que o diabo se transforma em anjo de luz. Então, se você não tiver o discernimento do Espírito, você não consegue separar um e o outro. Parece que as ações de ambos são iguais, mas não são. Então o diabo ele rouba. Depois que ele roubou, ele começa a destruir. Ele destrói. Ele vai lá e ele vai destruir a sua personalidade. Né? Ele roubou você. Agora ele vai destruir a sua personalidade. Então ele vai destruir a sua mente. Aquele modo de pensar que você pensava que era de paz começa a se transformar no modo de pensar dele. Então ele destrói a sua mente, ele destrói o seu olhar e o seu ouvido. Você não consegue mais ouvir as palavras saudáveis do Espírito. Você passa a ouvir as palavras de destruição de Satanás. Então, um exemplo. Você fala assim, eu quero hoje tomar um suco de laranja. Aí você vai, compra laranja, ou vai numa padaria, ou vai em algum lugar tomar um suco de laranja. Este suco, ele é feito com a maior qualidade de laranja possível. Só que na hora que você toma, você sente o sabor de podre. Aí você reclama com o dono da padaria ou com o dono da loja, informando a ele que o suco está com gosto de podre. Mas só que a laranja que ele fez o suco é perfeita. É maravilhosa a laranja. Então como que pode ter uma laranja ter ficado do nada, do dia para o outro, podre? Não é? É que a sua vida está destruída. Então o seu sabor foi destruído. Seu paladar. Mas só que o suco de laranja é perfeito. O vizinho do lado está tomando suco de laranja e não está reclamando, mas você está reclamando. Uma vez, eu estava em Sousas, eu fui levar uma cantora e ela falou assim: Wagner, você almoça comigo? Eu falei assim: almoço, vamos almoçar. E ela pediu um caldo de mocotó. Eu como até pedra, entendeu? E o caldo de mocotó, para mim, estava maravilhoso, estava muito bom.
Só que para ela não gostou. E ela quebrou o pau com o dono da loja. Mas enquanto ela estava quebrando o pau lá no balcão, eu, mandei para baixo o caldo de mocotó porque estava gostoso. Para mim estava bom. Para ela, não. Então, essa é uma comparação. Que às vezes a pessoa está tão destruída, o diabo conseguiu destruir tanto, que ela não percebe mais. Entendeu? Para ela vive a destruição. Ela vive a laranja podre, a banana podre, ela vive sujeira, ela vive uma casa suja, ela vive uma casa bagunçada, ela vive uma casa com cheiro de podre, as roupas dela são podre, entendeu? Tudo que ela enxerga é podre, ela toca, fica podre, ela transmite destruição, ela pisa destruição, ela liga o carro, quebra o carro, ela entra dentro do carro, tudo sujo. Então a pessoa ela transmite, mas não é ela. Ela foi roubada. Ela foi roubada. Aí o espírito do roubo trouxe o espírito da destruição. Qual é o próximo passo? A morte, matar. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Aí ele vai para matar, porque a pessoa é dele. A pessoa só faz destruição. Tudo que acontece com ela é destruído. Ou seja, o sentimento dela, as emoções dela estão destruídas. Irmãos, quando o sentimento e a emoção é destruída, o próximo passo é doença. É doença física no nosso corpo. Doença mental. E aí você fica na mão de Satanás porque você fica doente. Quantas vezes eu fui na Unicamp, eu cheguei na Unicamp para orar por alguém, e você chega lá na Unicamp e você vê pessoas destruídas emocionalmente. Mas essa destruição dela não é por causa não é por causa da doença. Não. O diabo roubou. O diabo roubou. Depois do roubo, ele destruiu. Destruiu a pessoa. Destruiu por dentro. Emocionalmente por dentro. Depois, o que o diabo vai fazer? Qual o próximo passo? Matar. Nós temos que clamar, meus irmãos. Eu estava orando nesta madrugada e eu falei para Jesus, Senhor, salva as almas. Salva as almas, Senhor. Irmãos, há uma distância muito grande entre a igreja, o púlpito de uma igreja. Não estou falando da minha, tá? Não, estou falando de todas. Há uma distância muito grande fisicamente do púlpito da igreja com as pessoas. Se você for na minha igreja, eu sou da Quadrangular de Cosmópolis. Se você for lá, você vai ver que o púlpito, o altar está numa posição e o banco das pessoas estão numa outra posição. É longe. Isso é aí fora também. A igreja está longe. A igreja está longe das pessoas. A igreja, quando eu falo igreja, é o templo. Estou falando da igreja mesmo. Igreja. Certo? É a igreja. A composição da igreja é pastores, músicos, diáconos, intercessores, professores, mestre, profeta, e aí vai. Peão. Tudo que compõe a igreja hoje, ela está perto da internet, ela está perto da câmera de fotografar, ela está perto de um vídeo, ela está perto de coisas bonitas. Mas aí fora, nós estamos longe. Eu estou longe. Estou falando de mim. Estou longe das almas. E aí, irmãos, o que está acontecendo? Nós estamos dando resguardo, né, autorização para que o diabo trabalhe. Quem dá essa autorização somos nós. Sabe? Se nós botarmos para quebrar, o diabo recua. É um time de futebol. Você tem lá um time de futebol. Se você fala para a sua equipe, ataca,
vai para cima, sobe as linhas, o adversário não vai sair lá de trás. Ele vai ficar recuado. Ele vai perder o jogo. Agora, se você dá um passo para trás, o diabo vai vir para cima. O adversário vai vir para cima. E hoje a igreja tem dado um passo para trás. Infelizmente, acorda, igreja. Acorda, Wagner. Aí o próximo passo de Satanás é matar. Morrer mesmo, fazer com que a pessoa morra. Eu fui, uns 45 dias atrás, eu fui numa cidade de Sumaré, e eu fui num bairro lá perto da Anhanguera, e eu fui com um cliente, ele foi buscar um cabeçote de carro. Quando eu parei o carro na rua, eu sentei debaixo de uma árvore, tinha um banquinho na frente da casa de uma mulher lá, de uma família, e eu sentei ali. Daqui a pouco eu ouço fungar na minha orelha, assim, como se fosse um animal. E eu achei estranho, porque estava um pouco diferente e alto. Estava bem alto, né? Quando eu olhei para trás, era um jovem, irmãos, um moço de mais ou menos 30 anos. Era uma garagem de 4, mais ou menos 4 por 5 por 5. E aí a sala que era da casa da família tinha um buraco, não era uma porta, não. Era como se você tivesse tirado a porta e não desse acabamento. Então tava um buraco e tinha lá um colchão, tinha uns pratos de comida no chão e um prato de água no chão. E aí eu perguntei para as pessoas que estavam ali na rua, o que é isso? Aí eles falaram assim, não, esse moço, ele tem problema mental, ele é altamente violento, então a família deixa ele aí como se fosse um animal. Sumaré. Um moço totalmente destruído, um moço que foi roubado, um moço que foi totalmente aniquilado e morto. Ele está morto. Ele está vivo ali, mas ele está morto. Ele não. Os portões é até no teto, ele não tem como escapar, é uma pessoa morta. Vive como bicho. Como pode? Eu olhei para aquilo, eu olhei bem firme nos olhos dele. Eu falei assim na minha cabeça, Senhor, coloca os teus olhos nos meus olhos que eu vou olhar para esse moço. Que ele enxergue os teus olhos, Jesus. E eu fixei os olhos e eu fiquei olhando para aquele moço. E aquele moço, ele olhou para mim e foi para dentro. Ele se escondeu lá dentro da sala e não conseguiu fixar os olhos em mim. Irmãos, é muito sério. É muito sério. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ainda há tempo para você perceber isso e sair correndo dessa situação. Saia disto. Sabe assim, se liga na maionese, como diz o outro, né? Ainda dá tempo para você perceber que você está caminhando para a morte. Ele roubou, ele destruiu, mas ele não te matou ainda. Ainda não. Ainda não. E você está demorando quanto tempo para acordar? O que falta? Para você entender que você tem que acordar. Que você tem que acordar. O que falta? Apoio? Eu acredito que não falta. Se você olhar para o teu lado, até o vira-lata que está na sua casa, até o passarinho que está no seu poste, foi Deus que criou. Significa que o Senhor está no teu lado. Ele usa a natureza para nos mostrar. O sol que está lá fora, o ar que nós estamos respirando, é Jesus que está no teu lado. Ele está mostrando para você, querido, saia deste caminho. Quando você olha para a sua frente, você vê caminhos.
O Senhor está mostrando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não fique nesse campo de espera. Vai para o campo da decisão. Chegou a hora de tomar uma decisão. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que não haverá morte na sua vida. Eu quero dizer para você, neste momento, que haverá ressurreição na tua vida. Eu quero dizer para você que neste momento você vai receber 100 vezes mais tudo aquilo que o diabo roubou. Você vai ter uma mente brilhante. Minha mãe fala que eu, antes de ir para a igreja, ou com 7 anos de idade, eu tinha uma língua presa. Eu não sabia falar direito. E, de fato, irmãos, eu tinha um problema, porque eu reprovei 3 anos na escola, né? Eu reprovei o primeiro ano, não dá risada. Reprovei o primeiro ano, reprovei o terceiro ano e reprovei o quinto ano. Os 3 principais anos de escola, que realmente formam as melhores matérias, são nesses 3 anos, eu reprovei. Mas eu tinha por trás um demônio que estava roubando a minha vida. Eu tinha. E eu fui liberto. Entendeu? Depois eu conto essa história em outro momento. E eu fui liberto. Fui maravilhosamente liberto por Jesus Cristo. Porque esse mesmo versículo de João 10:10 fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Ou seja, ele veio para te dar, para te devolver tudo isso, irmãos, como aconteceu comigo. Ele veio para me devolver. E quando eu recebi, não pensa você que eu recebi, uma luz, eu vi um anjo, eu vi um passarinho, eu vi um pastor pintado de corintiano. Não foi nada disso. Simplesmente Jesus Cristo me libertou. E eu creio nisso e eu estou falando com você. Minha língua não está presa. Eu consigo ler. Lógico que eu preciso de um 3D aqui, que a idade chegou, mas não que eu era o que eu era antes. Não. Quando nós entendemos quem nós somos, eu gosto muito quando eu vou nas células, eu vou nos lugares, eu falo muito para as pessoas assim: seja verdadeiro. Age com verdade para Jesus, porque Jesus te olha com verdade. Irmãos, problema todos nós temos, e demais de problema, vocês não têm noção. E até a volta de Jesus, nós vamos ter problemas. Mas a Bíblia fala que nós vamos ter vida com abundância. Eu não estou aqui atrelando o que eu estou falando com bênçãos materiais. Não. Isso daí é uma outra aula. Eu estou falando aqui sobre a abundância da graça de Deus na nossa vida. Porque não adianta você ter bens materiais e não ter Jesus. Tem muitos crentes que têm bênçãos materiais, maravilhoso, perfeito, aprovado. Mas cadê a graça? O acabou chegou na vida deles. Acabou a glória se foi. Acabou significa a glória se foi. O que ficou? O prestígio das bênçãos materiais. Isso para mim. Teve um dia que nós estávamos conversando aqui e eu disse assim: eu não tenho mais sonhos. Eu estava com o meu pastor em Limeira e eu falei no carro: pastor, eu não tenho mais sonhos. O Wagner, esse moço aqui que fala com você agora, não tem sonhos. Eu tenho uma missão a realizar. Isso eu tenho. Agora, sonhos não.
Já passei desta fase de sonhos. Ah, mas a Bíblia fala que se você não tiver sonho, olha, pode fazer o que for, pode falar o que você quiser para tentar me convencer. Não. Ah, Wagner, o senhor tem sonho de ter um carro? Não. Wagner, o senhor tem um sonho de ter aquele carro elétrico? Não. Wagner, você não tem sonho de ir para a Lua? Não. Wagner, você não tem sonho de... Não. Eu tenho tudo, irmãos. Eu tenho, primeiramente, a salvação. Jesus Cristo me salvou. Segundo, Jesus Cristo me restituiu aquilo que o diabo estava roubando. Terceiro, Jesus Cristo reconstruiu aquilo que o diabo destruiu. Quarto, Jesus Cristo me livrou do laço da morte. Ele morreu no meu lugar. E Ele me tira da morte todos os dias, não é só hoje, todos os dias. Depois, Ele me coroou com uma esposa linda. Ele me coroou com minha mãe e meu pai salvo, meu sogro e minha sogra salvos. Ele me coroou com uma filha abençoada, que está nas redes sociais, que ajuda tantas pessoas, a minha filha, uma serva do Senhor Jesus. Ele me coroou com um genro São Paulino, sendo eu corintiano, ele me coroou.